Bom, vamos começar logo esse negócio. Bora. Vou ter que apagar o seu desenho, desculpa. Então, na aula passada eu coloquei a gente viu as propriedades que a gente quer que a integral tenha para supostamente provar o teorema fundamental do cálculo. Hoje eu vou provar o teorema fundamental do cálculo usando essas coisas e aí a gente vai definir a integral. E aí a gente vai começar a provar que a integral, do jeito que eu vou definir, ela tem as propriedades da aula passada. Então, eu não vou escrever as condições todas de novo, mas eu vou só colocar aqui o que a gente quer provar. Eu vou reescrever o teorema, que é: suponha que para todo AB real, para qualquer par de números reais, tal que A é menor ou igual que B, exista uma função assim, com as propriedades da aula anterior. As propriedades da aula anterior. E seja, então, F'zinha de AB em R uma função que está no domínio das funções que a gente sabe integrar. Nessas condições, a primeira coisa que a gente vai mostrar é que essa função aqui Fão, que sai de AB em R e pega um xzinho qualquer e manda nessa coisa aqui, que era aquela ideia de você meio que fazer integral de A até esse x em vez de fazer tudo. Essa função é contínua. A segunda coisa é que se a F'inha é contínua num ponto, num pontinho Czinho que está em AB, então a Fona é diferenciável em Czinho e a derivada é isso aqui. Eu acho que é melhor para efeitos de a gente não ficar se preocupando com besteira. Eu vou pegar o ponto no interior do intervalo, porque eu nunca quero falar de derivada lateral. Então, foda-se. Né? Derivada lateral é preciosismo. Terceira condição é que se a F'inha é contínua em todos os pontos e G de AB em R é contínua com G diferenciável no intervalo aberto e G' de x igual a F de x para todo xzinho que pertence a B, então esse número é isso aqui. Então, isso aqui é o que costuma ser chamado de... Esses dois
costumam ser chamados de primeiro teorema fundamental do cálculo. Esse aqui costuma ser chamado de segundo teorema fundamental do cálculo. Costuma porque, em geral, quando as pessoas vão provar isso, elas já têm uma definição de como é a integral, e aí, em vez de pedir que a função seja contínua, pede que ela seja integrável. Só que aí você usa uma outra prova. Tá? Aqui eu vou provar isso sem pôr a mão na merda. Eu não vou precisar saber o que é isso, só vou usar as propriedades disso. Tudo bem? E é bonitinho, juro pra vocês. A coisa mais avançada que a gente usa para provar isso é o teorema do valor médio. Que para mim deveria ser o teorema fundamental do cálculo. Já que o teorema fundamental do cálculo depende do teorema do valor médio, o teorema do valor médio é mais fundamental que o teorema fundamental do cálculo. Mas tá. Eu troquei um pincel azul por um pincel azul. É azul, viu? Só enganei vocês. Cadê? Certo. Então, vamos dar conta de provar esse aqui. A gente quer mostrar que essa função é contínua. Então, o que a gente quer? A gente queremos o seguinte. Para epsilon maior que zero, a gente busca delta maior que zero, tal que se x pertence para epsilon maior que zero e x pertencente a B, a gente busca um delta maior que zero, tal que isso aqui acarreta isso aqui. É isso que a gente quer. A gente vai conseguir mais do que isso, mas é isso que a gente quer. Beleza? Então, o que a gente tem? A gente tem que essa função, essa família de funções, conforme eu vario Azinho e Bzinho, ela satisfaz uma caralhada de coisa. Entre essas coisas, eu acho que era a condição 2. Existe um m maior que zero, tal que isso que acontece, porque a segunda condição era as funções que eu sei integrar são limitadas. Então existe uma constante que limita a minha função em módulo. Tudo bem? A função, se eu sei integrar ela, é porque tem uma faixinha onde o gráfico dela não escapa. Tudo bem? Tá. Agora, só para eu manter a mesma notação que está no texto, vou usar um Czinho aqui. Certo. Tudo bom? Agora, a gente quer controlar essa expressão. Essa expressão, note que se eu fizer o que o f1 de x menos o f1 do y, isso é, c menos x, perdão, c menos x, isso é isso, hoje tá foda, viu?
É isso, concordam? Acontece que eu também fiz suposições sobre como que essas funções interagem com as outras quando eu mudo os extreminhos aqui. Que era aquela coisa, lembra? Eu falei um negócio assim, a função ela é integrável nesse intervalo todo, C e somente C para qualquer ponto que eu coloco aqui, ela é integrável nesse pedaço e nesse pedaço. E as integrais se somam, tipo, a integral disso aqui tudo tem que ser igual à integral só nesse pedaço, mas a integral nesse pedaço. A gente vai usar esse tipo de coisa para reescrever isso de um jeito esperto. Então, note que isso aqui, de modo que, se eu pegar um xzinho maior ou igual que o C, eu tenho f de x menos f de C. Eu mudei a ordem do que está aqui, mas tudo bem. Aí agora o que a gente vai fazer? Como o x está maior ou igual que o C, então o x veio depois do C, eu posso reescrever isso desse jeitinho esperto aqui, ó. A até C mais C até X. E aí, então, isso aqui era isso. E aí eu repito esse. Porque agora, esse com esse se cancela. Tudo bem? Tá. Cancelou, então sobrou só isso aqui. E, analogamente, se eu tiver x menor ou igual que C, a outra desigualdade, então quando eu fizer f de x menos f de C, porque agora quem eu quebro... eu vou deixar vocês fazerem. Façam. Mas é idêntico aqui, tudo bem? Como x é menor ou igual que C, quem eu consigo quebrar aqui é a que vai de A até C. Então vai ficar de A até X... Ó, coloca um parênteses, vai ficar de A até X, depois de X até C. A de A até X vai cortar com essa, vai sobrar só a outra de X até C. Pronto, fiz. Fiz. Mentalmente. Tá? Beleza até agora? Bom, acontece que daí... Se você pegar A menor ou igual que alfa, alfa menor ou igual que beta e beta menor ou igual que B, então você ainda tem isso aqui acontecendo. Tipo, eu dei uma encolhidinha, possivelmente uma encolhidinha no intervalo para cá e para cá. Ele era de A até B, eu fiz ele ser de alfa até beta. Eu dei uma puxadinha dos dois lados. E como a função f, ela já era limitada por m no intervalo inteiro, ela continua sendo limitada nesse pedaço. Show? Mas o que acontece? Pelos axiomas, se eu sei integrar a função nesse intervalo AB, eu sei integrar a função no intervalo alfa-beta. Então,
Deixa eu colocar aqui qual a condição. Pelos axiomas 3 e 4. 3 e 4. O que vai acontecer é o seguinte. Eu tenho menos m menor ou igual que f menor ou igual que m no intervalo alfa-beta. E eu sei integrar a função. Integral respeita a desigualdade. Então eu posso integrar de alfa até beta aqui. Posso integrar de alfa até beta aqui. Posso integrar de alfa até beta aqui. Beleza? Estão comigo? Só que isso é uma constante. A integral de uma constante, também por axioma, que deve ser... Qual é? Eu falo que deve ser e está no texto aqui, na página de cima. O 4 é a monotonicidade, o 3 é que eu vou usar agora. Isso fica menos m vezes beta menos alfa, desse lado. E aqui fica m vezes beta menos alfa. Então eu estou com essa coisa limitada por menos esse número e por cima, por baixo e por cima por esse. Então, o que eu tenho, na verdade, é que o módulo disso aqui é menor ou igual que isso vezes isso. Até agora está acompanhável? Bom. Portanto, quando a gente junta todas essas informações, a gente chega à conclusão de que se eu pegar isso aqui, x e czinho, eles são como alfas e betas aqui. E se eu estou no caso onde o x é maior ou igual que o c, o que está aqui dentro do módulo é isso. Se acontecer o contrário, é menos isso. Então, isso acaba sendo igual a isso. Que vai variar de caso para caso, mas eu vou colocar primeiro supondo que é supondo que é esse caso. Ó. Supondo que é esse caso, eu escrevo assim: o x maior ou igual que c, tudo bem? Se o x é maior ou igual que c, fica isso. Só que isso, pelo que eu escrevi aqui em cima, é menor ou igual que b vezes m vezes x menos c. Quem é maior é o x. Tudo bem. Só que em particular, isso é isso. Nesse caso. Porque o x é maior ou igual que a coisa. Se eu tiver no outro caso, que é quando o x é menor ou igual que o c, aqui fica menos x até c. Esse sinal aqui vai desaparecer pelo módulo, vai ficar menor ou igual que c menos x. Mas, de novo, nesse caso, como c é maior ou igual que x, isso é a mesma coisa que o módulo de c menos x, que é a mesma coisa que o módulo de x menos c. Então, não importa o caso,
Não importa, o caso, isso aqui é meio que uma passagem que você vai deixar comentada, porque não interessa qual é o caso. Então, ou é um ou é o outro, mas de um jeito ou de outro, o que vai aparecer desse lado é isso aqui. Então, f de x menos f de c em módulo é menor ou igual que uma constante vezes isso. Então, na verdade, em vez de mostrar que a função é contínua num ponto, a gente mostrou que ela é, para quem é versado em terminologias, ela é Lipschitziana. Isso aqui é uma constante de Lipschitz, tá? Mas, em particular, a gente mostra que a efona, ela é, para quem lembra, o que é uniformemente contínua. Basta tá? Então, contínuo. Aposto que eu já fiz coisas bem mais horríveis com vocês do que essa demonstração, né? Essa é bem acompanhávelzinha. Se eu não fosse um preguiçoso, se eu tivesse estudado um pouquinho antes da aula, eu nem precisava estar olhando no papel. Mas a prova meio que vai se escrevendo sozinha. Mas, aceitável? Tá. Então, mostramos a primeira afirmação, que a função é contínua. Agora, vamos supor agora provaremos dois. Então, suponha Fzinha contínua num pontinho Czinho, aqui dentro. O que a gente quer mostrar é que a efona é diferenciável. Então, vamos provar que o limite dessa coisa aqui não só existe, como é isso. Se a gente provar esse negócio, a gente mostrou que a efona é diferenciável no ponto C e que a derivada nesse ponto é a efinha do C. Tudo bem? De novo, não tem muita escolha do que fazer, porque a única coisa que eu sei sobre a efona é que ela é essa integral indefinida. Então a gente vai ter que usar isso para, de alguma forma, estimar essa coisa. Beleza? Então, o que o Renan no passado escreveu? Olha que maroto. Tá. Eu escrevi, mas a ideia não é minha, né? Enfim. Pela continuidade da efinha, existe um epsilon, não, para epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que se a distância de x até c for menor que delta, para algum xzinho pertencente a AB, então, a princípio, isso aqui acontece, tá? Só que eu estou mexendo com um tipo de operação, que é essa integral,
que a integral ela respeita desigualdades. Então, se eu tiver um jeito mais esperto de escrever essa desigualdade de módulos, é melhor eu usar essa em vez de escrever assim. Então, o jeito esperto de escrever isso é, em vez de escrever assim, você escreve assim, menos epsilon é menor que f de x, ou melhor, é menor do que f de c menos f de x, menor que epsilon. Mas dá para escrever de um jeito ainda melhor. Você escreve assim. Ah, não, do jeito anterior estava melhor. F de x. Em vez de escrever assim, eu escrevo na verdade assim, f de c menos epsilon menor que f de x, e isso aqui menor que epsilon mais f de c. É a mesma coisa, só que aqui é muito melhor para o que a gente tem, porque agora, isso aqui é o quê? Uma constante, porque o c está travado, o c não está variando agora, o x é o xzinho, o x é um xzinho qualquer aqui nessa região, e aqui eu estou de novo com uma constante. Então, se eu integrar, escrever desse lado, então, novamente, por 3 e 4, 3 e 4, a gente fica com, eu vou integrar de c até x, peraí. Vamos supor xzinho maior do que c, satisfazendo isso aqui. Então, se eu pegar o xzinho maior que c, dentro do intervalo que vai de c até x, eu ainda sei integrar a função, por hipótese. E aí, eu integro de c até x, essa constante, isso aqui é menor ou igual que a integral de c até x da função f, isso aqui é menor ou igual que a integral de c até x dessa constante, f de c mais epsilon. Só que isso é a constante vezes o tamanho do intervalo, x menos c, menor ou igual que isso. E aqui, de novo, isso é a constante vezes o tamanho do intervalo, f de c mais epsilon, vezes x menos c. E se eu dividir, como é maior, eu posso dividir. Então, se eu divido, eu fico com f de c menos epsilon menor ou igual que isso aqui. E aqui, dividir desse lado também. Só que a parte engraçada é que o que estava antes de eu apagar aqui me diz que isso é outra coisa. A integral de c até x é o que nesse caso? f1 de x menos f1 de c. Então, se acontece que isso... Então, o que você fica é que
você ficou com essa desigualdade. F1 de x menos F1 de c sobre x menos c em outras palavras, você mostrou que isso menos isso em módulo é menor ou igual que epsilon nesse caso. Mas não tinha que ser menor? Ah, então troca por epsilon sobre 2. Aí vai ficar menor ou igual que epsilon sobre 2, que é menor que epsilon. Tá ótimo. Vamos deixar só menor ou igual. Analogamente, chega-se a isso se você tiver x menor do que c, satisfazendo essa desigualdade. A diferença é que agora aqui no lugar, aqui quando você for abrir as continhas, vai ficar de x até c, você vai ter um sinalzinho te enchendo o saco, mas você consegue argumentar da mesma forma. Tá? Você não vai fazer de c até x, você vai fazer de x até c nesse caso, mas a coisa funciona igual, e você vai chegar nisso. Portanto, o que você fez, se você parar para pensar, você encontrou um delta, tal que para pontos cuja distância TC seja menor do que delta, a distância disso até isso é menor do que epsilon. Ou seja, você mostrou que esse limite aqui é verdadeiro. Portanto, foi. Tá? Para finalizar, agora aquele da antiderivada. A gente vai provar 3. Então, esse é o mais legal, eu acho. Mas isso é discutível. Veja, no item anterior, na parte 2, a gente mostrou que se eu faço isso, isso dá isso para todo xzinho que pertence a esse intervalo, certo? No enunciado do 3, que eu já apaguei, o que eu tenho é uma função contínua g, contínua no intervalo fechado AB, que satisfaz essa mesma identidade g' de x igual a f de x para todo x aqui dentro. Então, as duas são antiderivadas da mesma função. Pelo teorema do valor médio, se eu fizer isso aqui e isso aqui, é essencialmente igual, a menos de uma constante. Pelo teorema do valor médio, existe uma constante C tal que isso aqui ficou longe demais. Né? É isso aqui para todo xzinho que pertence a B. Análise 1. Se vocês não lembram, você pega a função, você faz g menos f, faz gzão menos fão.
A derivada de gzão menos fão é nula. Portanto, gzão menos fão tem que ser uma função constante. E aí é aí que aparece essa constante, porque se a função tem derivada nula. Acabou. Faz gzão de B menos gzão de A. É fão de B mais C menos fão de A mais C. Esse corta com esse. Isso aqui é fão de B menos fão de A. Só que fão de B é integral de A até B de F. E isso aqui é isso aqui. Só que isso aqui é zero. Eu observei com vocês que por aquela propriedade de aditividade, isso aqui tem que ser zero. Portanto, sobrou a integral de f de a até b, é g de b menos g de a. Tá? Então, para provar o teorema fundamental do cálculo, você não precisa saber explicitamente o que é a integral de uma função. Você precisa saber como ela é. Você precisa só de algumas propriedades dela para conseguir provar. Tá? O que a gente vai fazer agora é definir uma noção de integral explícita, e aí com essa noção explícita de integral, a gente vai provar que essa noção explícita de integral satisfaz as 6 condiçõezinhas. Até aqui tá aceitável? Tá razoável? Então deixa só eu fazer um pit stop, abastecer aqui. Tan, tan, tan. Senhor. Eu devo ter falado, eu só não lembro. Mas suponha que seja no máximo 30. No mínimo 10, vamos colocar uma coisa assim. Por quê? Você já está com ideias? Legal. Fico feliz. Eu já descubro, pera. Natálias, esperem um pouquinho. Eu sei que vocês estão assistindo aí no conforto do lar, mas eu não vou editar o vídeo só para vocês não esperarem, não. Fica aí. Espera um pouquinho. É. Vá para o minuto, sei lá que minuto que você vai ter que ir. Não sei. Análise 2. Eu acho que eu coloquei no cronograma. Não, mas é que eu tinha que saber isso de cabeça. É só 12h20, é bom que dá uma respirada. Eu provei um negócio legal aqui, tem que dar uma esperada. Tempo mínimo de 15, máximo de 30. Tá. É aquela coisa, se quiser provar um exercício, tem que ser um exercício relativamente chatinho ou relativamente bem feito, para fazer de 15 a 20. Mas se quiser provar um teorema, aí você pode fazer ele mal feito. Porque em meia hora você não vai conseguir provar direitinho. Mas aí você compensa, você vai fazer uma coisa difícil, mas aí, enfim. Tá. E essas coisas não serão gravadas, tá? É importante lembrar. Bom, vamos agora para a integral de Riemann. Aviso.
é bom lembrar de redes. Que a gente vai usar redes aqui para fazer integral de Riemann. Por que meus PDFs são tão grandes? Que inferno. Vai lá, cadê? É que eu não lembro o número da seção de cabeça. Aqui vai ser a 121. Esse símbolozinho de parágrafo bonitinho. Como que faz isso na mão? É um S assim e um S assim. Que está na parte de conteúdo extra, mas era extra em análise 1, agora não é mais extra. Então, a ideia do que a gente vai fazer, a princípio, é formalizar aquela noçãozinha de você ir calculando áreas de retângulos embaixo de uma curva e tomar o limite. Então, a primeira coisa que a gente precisa é isso aqui. Então, para B pertencente a R com A menor do que B, uma partição de AB será entendida como qualquer sequência finita, uma sequência finita P a 0 até a N com N natural maior que 0 e a 0 vai ser sempre A. Aí isso aqui vai acontecer. E o último termo dessa sequência vai ser sempre o B. Então, essencialmente, eu estou pegando o intervalo AB e estou particionando ele em pedacinhos. O A é o A0. Então, isso aqui é o A0. Aí vem o A1. Aí vem o A2, A3, A4, A5. E esse aqui é o AN. Então, da forma que qualquer sequência que você pega, esse N não é fixo. Qualquer sequência que você pega, satisfazendo isso é uma partição. Tá? Agora, fixada uma partição P, do intervalo, digamos que essa partição seja P de A0 até a N, a gente vai definir o que é uma tag. Em livros em português que prezam muito pelo português, tipo o livro do Elon, chama isso de pontilhamento. PONTI5, LHA 8. Porra, não. Pontilhamento é quase um hino nacional, assim. Tag. Marca já são 5, melhorou. Tag são 3. Dificilmente vai ter uma coisa melhor do que tag, ou menor. Poderia chamar de
Mas aí ia ficar pornográfico, sei lá, ia ficar um xingamento. Xingar de cu, né? Sei lá, uma coisa assim, 2 letras. Mas melhor não. Fixar uma partição P, digamos, isso aqui. Uma tag de P é uma sequência T. Deixa eu cortar aqui. Que letra eu usei? Usei Tzinha. T1 até Tn, onde A0 é menor ou igual que T1, que é menor ou igual que A1. A1 é menor ou igual que T2, que é menor ou igual que A2. E de modo geral, aí menos 1 vai ser menor ou igual que TI, que vai ser menor ou igual que AI, para todo I variando de 1 até N. Então, o que são essas tags? São pontinhos que eu estou pegando aqui. Estou pegando como? Não importa, o que importa é que eles estejam dentro dos subintervalinhos definidos pelos pontos da partição. Então, nesse caso, esse é o T1, esse é o T2, esse é o T3, até chegar nesse aqui, que é o T. Tudo bem? Então, isso provavelmente é mais um refresco de cálculo, porque em cálculo, muito provavelmente, vocês já viram essa ideia. Mas a gente vai um pouco mais longe. Tá? Mas vamos xingar de P assim. Esse aqui é um P, para quem quiser fazer no LaTeX, é o comando que você usa para fazer o R dos reais, só que você troca o R por P. Então é MathBB. Vamos xingar de P a B a família dos pares assim, onde P é partição de AB e T é uma tag de P. Ok? Definição. Para uma função f de AB em R, funçãozinha à toa qualquer, e P de T uma partição de AB junto com uma tag, a gente define a soma de Riemann. Definimos a soma de Riemann de F com respeito a essa coisa como sendo isso aqui. Eu vou denotar assim. F de TI
Tá? Então, isso é uma soma de Riemann. Em desenho, isso nada mais é do que aquela ideia do desenho mais manjado do mundo já. Você tem aqui A, você tem aqui B, e aí aqui você tem... Eu vou inovar, vou fazer uma função assim. Se essa aqui é a sua função f, aí a sua partição são esses caras em pretinho, e em vermelhinho você tem os pontinhos das tags aqui. Não, aqui é ruim, do jeito que eu fiz ficou parecendo... Não ficou claro. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar e avaliar as funções em cada tag. Então, nessa tag, bateu aqui, 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 nessa bateu aqui, nessa bateu aqui, nessa bateu aqui. E aí agora a gente vai, em cada uma delas, vai montar um retângulozinho que tem, essencialmente é isso. O retângulozinho que tem a altura, em algum sentido, dada pela imagem na tag. Tá, agora eu fiquei na dúvida. Não, esse aqui é aqui mesmo, aí aqui... Ah, que prático, esse cara praticamente do mesmo jeito. Aqui... E aqui. Então, tchau. Então a gente vai pegar esse número, multiplicar por isso, que de certa forma é como se fosse a área desse retângulo. A gente vai pegar isso, a gente vai pegar isso, a gente vai pegar esse número, só que agora esse número vai ser negativo. Então, quando a gente fala em área, é meio que uma área orientada, tem um sinal também. Não é só área, tem um sinal envolvido. A gente vai pegar essas coisas aqui e vai somar isso tudo. O resultado disso é uma soma de Riemann. Tá? Então, isso é uma soma de Riemann. Então, a princípio, ainda não falei de integral. Agora, a sacada é perceber o seguinte, que secretamente a notação sugere que a gente definiu uma função. Uma função nova. A função nova que a gente definiu é essa função aqui. A função que a cada partição com uma tag associa um número real. Né? Isso aqui não é a função f.
Essa aqui é a função que a cada partição me dá um novo número. Agora, se eu vario a partição, eu vario a soma de Riemann. Evidente. A questão é, será que esse conjunto tem algum tipo de estrutura que me permite entender como essa variação acontece? De modo que, assim, será que se eu for mudando essas partições de algum jeito esperto, essas somas de Riemann vão para algum lugar que em algum sentido está bem definido? Se isso aqui fosse um conjunto dirigido, isso aqui seria uma rede. Se isso é uma rede, será que essa rede converge? Eis aí a definição de integral de Riemann. Isso aqui a gente vai ver como uma rede, e a função vai ser Riemann integrável quando esse limite existir. Então, o problema, ou talvez a solução, depende do ponto de vista, é que tem dois jeitos naturais de você comparar duas partições. Então, deixa eu escrever essas coisas todas que eu estou falando. Então, deixa eu só ver que horas são. 2h37, tá bom. Se esse conjunto fosse dirigido, então essa coisa aqui seria uma rede. Acontece que há de fato formas de dirigir com coisinhas. Tem dois jeitos. Um jeito é usando a noção de norma de partição. E o norma entre aspas, porque não é um espaço vetorial. Mas é o nome que ficou, tá? Eu não faço as regras. Ficou esse nome. Qual que é a ideia? Para uma partição, para um par, na verdade, acho que a gente vai definir isso aqui. O máximo eu vou e escolho qual é o maior tamanho dos subintervalos que apareceram, e esse menor tamanho vai ser o tamanho da partição. Certo? Desse jeito, a gente define. A gente diz que uma partição A, B, C, D, E, P, Q, R, S. Eu tenho uma partição com uma tag e tenho outra partição com outra tag.
Eu vou dizer que Q é melhor, essa partição QS é melhor que PT, se somente se. A ideia é que quanto menor a norma, melhor a partição. E de fato, se eu fizer uma norma pequena, significa que, como a norma é o maior tamanho de um subintervalo, se o maior tamanho de um subintervalo está pequeno, significa que os outros são menores ainda. Então significa que aqui eu fiz subintervalinhos bem pequenininhos. Se eu fiz subintervalinhos bem pequenininhos, a tendência é que a minha aproximação seja melhor. Então, quanto menor, melhor. Por isso que se a norma de uma partição é menor ou igual que a da outra, aquela que tem partição menor, que tem norma de partição menor, eu digo que ela é melhor. Porque lembra que na rede, ir para infinito é ser melhor, tipo assim. Então, eu quero as coisas melhores. Exercício. Isso aqui é dirigido. E é um exercício que, no fundo, você só precisa lembrar que é um conjunto dirigido. Então, preciso que essa relação aqui ela seja reflexiva. Bom, mas uma partição com uma tag, ela é melhor ou igual que si própria, porque a norma dela é igual à norma dela. Tá tudo ótimo. Ah, mas e o T e o S entram onde aqui? Justamente, não entra. Mas enfim. Transitivo. Eu tenho uma partição P pior que uma partição Q, pior que uma partição, sei lá, Z. Mas isso significa que a norma da Z é menor ou igual que a norma da Q, e a norma da Q é menor ou igual que a norma da P. Mas então a norma daquela Z é menor ou igual que essa. Então aquela é melhor que essa, então é transitivo. E a última parte é, se eu tenho duas partições, uma delas é melhor ou igual que a outra. Porque sim, quando eu calcular a norma, uma das duas normas vai ser menor ou igual que a outra. Então é automaticamente dirigido. Tudo bem? Esse é um jeito. Esse é o jeito mais padrão, por assim dizer. O segundo jeito é inclusão. Dadas partições PT e QS, a gente vai escrever isso aqui vou colocar entre aspas isso aqui. O que eu estou querendo dizer agora? Nesse outro jeito, eu vou dizer que uma partição ela é melhor do que outra se a melhor contém todos os pontos da pior. Essa inclusão está entre aspas, porque a rigor, inclusão eu uso para dizer que todo elemento disso é um elemento disso. Só que isso é uma sequência, isso não é um conjunto. Então, se eu for entrar a rigor, o que são os elementos de uma partição? Os elementos de uma partição não são esses pontinhos, mas é outra coisa, porque é uma função. Mas isso é frescura, porque se eu escrevo isso, está claro que eu quero dizer que os pontinhos que aparecem aqui são os pontinhos, são as coisas que pertencem a ela. A rigor seria a imagem da partição, porque a partição é uma sequência, mas
Tudo certo escrever assim. E a ideia, eu vou reciclar esse desenho. Pensa assim. A tá aqui, B tá aqui. Aí eu fiz a partição que tem esse cara como A0, esse cara como A1 e esse cara como A2. Só esses dois pontos. Aí, sei lá, a função fazia isso. E aí eu peguei essa tag aqui, T1, T2. Então, ó, nesse caso, o que eu vou ter a soma de rima que essa partição vai me dar é a área desse retângulo mais a área desse retângulo. Agora, se eu pego uma partição melhor do que essa, nesse sentido, significa que esses pontos A0, A1 e A2 vão aparecer na minha outra partição. O que significa que possivelmente há outros pontos. Então pode ser que o outro ponto que tenha aparecido é esse e esse. Então, nessa outra partição, esse cara seria o Q0, esse aqui seria o Q1, esse aqui seria o Q2, esse aqui seria o Q3 e esse aqui seria o Q4. Quando você for olhar, vamos supor que as tagzinhas estão aqui, sei lá, aqui, aqui, aqui. Ah, desculpa, Q5, Q4 e eu fiz esse aqui também, Q3. Pôs esse ponto aqui, tem que ter um ponto aqui, tem que ter outro ponto aqui. Então agora, ó, eu já vou ter... Ah, eu tenho que ter uma outra aqui também. Ah, não, pera. Não, tá certo. Aqui. Isso aqui era ponto de tag, isso aqui é ponto de tag, isso aqui coisa, então aqui. E aqui. Aqui. Vem até aqui, aqui. Vem até aqui. Aqui. Vem até aqui. Esses retângulozinhos novos, em algum sentido, estão me dando uma aproximação melhor do que a anterior. Mas tudo que eu tive que fazer foi o quê? Eu peguei uma partição que acrescentou pontos à partição que eu tinha antes. Então, aqui tem mais pontos, é melhor. Então, eu tenho esses dois jeitos de dirigir esse conjunto de partições. Claro, exercício. Isso aqui, o conjunto das partições. Com essa relação é dirigido. E aí eu tenho esses dois jeitos. E por que é dirigido? Deixa eu só fazer com vocês. Uma partição é melhor igual que ela própria, porque ela contém seus próprios pontos. Se uma é melhor que outra e a outra é menor que uma terceira, então os pontos da primeira estão todos dentro da segunda, e da segunda todos dentro da terceira. Então da primeira está na terceira, é transitivo. E se eu tenho duas partições, pode ser que uma não seja melhor que a outra. Mas se eu juntar os pontos de todas numa terceira, essa terceira vai ser melhor que as duas que eu peguei. Certo? Então, é dirigido. E por razões históricas, eu vou escolher essa aqui
Embora para muita coisa essa aqui seja mais fácil de usar. Mas para outras essa aqui acaba sendo... Todas têm uma vantagem ou não. Em algum momento do curso, provavelmente semana que vem, ou na outra, a gente vai ver que para o que interessa é equivalente. Tanto faz o jeito de dirigir que eu uso, tá? Mas a questão é que agora eu consigo olhar isso aqui como um cônjuge dirigido. Então, essa coisa se torna uma rede. Se é uma rede, eu posso me perguntar se tem limite ou não. Eis que vem a definição. Deixa eu ver que horas são. 2h51, tá bom. Definição. F de AB em R é xingada de Riemann integrável. Riemann integrável se existe L que pertence aos números reais, tal que não, deixa eu fazer assim, tal que o limite disso aqui é igual a ela. Então, se a rede converge para esse limite, onde esse animal é dirigido pela relação essa aqui da norma. Eu vou usar essa aqui para levar isso em consideração. O número L é a integral de Riemann. É a integral de Riemann de F em AB. Por que eu posso usar o artigo definido A? Porque é o limite de uma rede em R. Se uma rede converge, ela converge para um único ponto. A gente já sabe disso. Tipo sequência. Então, se existe um L que satisfaz isso, esse L é único. Então, notação. Em vez de escrever L, a gente vai escrever isso aqui. Tudo bem? Objetivo agora. Objetivo. Provar que esta noção de integral tem as propriedades desejadas. Então, o que eu tenho que provar para vocês? Que se uma função é Riemann integrável nesse sentido, primeira coisa, ela tem que ser uma função limitada.
Não vou conseguir fazer isso hoje. Farei sexta-feira. Outra coisa que eu tenho que fazer é mostrar que se uma função é contínua, então esse limite existe. Isso classicamente faz parte do teorema fundamental do cálculo. Aqui meio que está embutido. Coisas que eu vou conseguir fazer para vocês aqui muito fácil. Calcular a integral de função constante. Vai ser muito fácil com isso. Segunda coisa, mostrar que é monótona. Outra coisa que precisa mostrar, as outras coisas que precisam mostrar que tem a ver com aditividade, essas é a parte chatinha. Mas isso também seria chatinho usando somas de Darboux. Que porra é soma de Darboux? Vou explicar quando chegar a hora. Tá? Mas o que a gente vai fazer agora é mostrar que essa coisa funciona. Tudo bem até aqui? E eu acho que dá tempo, pelo andar da carruagem, dá tempo. Então vamos lá. Afirmação 1. Se f de AB em R é constante igual a C, então F é eu vou abreviar para não ficar escrevendo rima integrável. É rima integrável. E sua integral querem ver que coisa pateticamente simples? É bem idiota. Eu tenho que calcular o limite dessa rede, certo? Então, seja P de T uma partição tagueada. Oi, falou comigo? Alguém falou alguma coisa comigo? Essa partição posso escrever assim? A0 até a N. E a T eu vou escrever como sendo T1 até Tn. Então, eu vou escrever esse aqui. Nesse caso, por definição, a soma de Riemann é eu fazer a f de Ti vezes AI menos 1 de igual a 1 até N. Quanto é f de Ti? C. O C sai do somatório. Soma telescópica. Isso aqui é C vezes A1 menos A0 mais A2 menos A1 mais A3 menos A2 mais AN menos AN menos 1. A1 corta com A1, A2 corta com A2, A3 corta com diabo, outro diabo corta com AN menos 1, sobrou AN menos A0. Quem é AN? É B. Quem é A0 é A. Então, essa porra toda ficou C vezes B menos A. A partição era alguma partição especial? Não. Era uma partição qualquer. Uma rede que assume o mesmo valor para qualquer termo do conjunto dirigido é uma rede constante, tipo uma sequência constante. Ela converge para onde? Para constante.
Qual é a constante para a qual ela converge? Isso. Portanto, o limite das somas de Riemann disso aqui foi C vezes B menos A. Acabou. Eu só precisei abrir o que é a soma de Riemann. Não tive que mexer com soma superior. Para quem já viu o que é soma superior, soma inferior, porra, foda-se. Seria muito mais difícil? Não, mas não é tão fácil quanto esse aqui. É vergonhosamente simples comparado com o outro. Tudo bem? O próximo que eu vou fazer é o da monótona. A afirmação 2, se F e G, tanto F quanto G, de AB em R, são RI, e F é menor ou igual que G, então monótona, né? Prova. Isso aqui é o limite de uma rede num cônjuge dirigido. Esse é o limite de uma rede no mesmo cônjuge dirigido. O termo geral da rede é a soma de Riemann de uma. Se a partição for essa aqui, seria isso aqui, F de TI. A outra se eu faço na mesma partição, é isso. Mas se F é menor ou igual que G, F de TI é menor ou igual que G de TI. Esse número aqui é esse mesmo número aqui. Soma, 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 soma. E isso é menor ou igual que isso. Limite disso menor ou igual que o limite disso. Já que ambos os limites existem por hipótese. Acabou. Tá? Agora, só para fechar, vou deixar um exercício. Exercício. Mostre que se F e G de AB em R são Riemann integráveis e você tem alfa, beta pertencentes aos reais. Então, alfa vezes F mais beta vezes G é uma função Riemann integrável e a integral de A até B de alfa F de T mais beta de G de T dt é a integral de alfa, beta, a integral de alfa vezes a integral de A até B Então, se eu tenho duas funções que são Riemann integráveis, multiplico uma por alfa, outra por beta, somo, o resultado disso é integrável, é integral, essencialmente é linear. Por quê? Vamos lá. Coloca aqui um alfinha na sua função. Esse alfinha vai sair da soma, mas ele vai sair de qualquer termo da soma, e aí multiplicação é uma função contínua, o limite sai, o alfa sai do limite, soma de limite é soma, limite da soma é a soma dos limites, essas coisas todas, usando a propriedade de rede, isso sai em 3 linhas. Isso, linha de conta, na linha de escrita, assim, tipo, tá? Os barris vão ficar para a próxima aula. Tá, mas não é tão barril, não. Mas
É isso. Eu vou ver se na próxima aula também eu calculo com vocês uma integral no braço. Sem usar o teorema fundamental do cálculo. Eu vou sabendo que eu vou provar para vocês que toda função contínua rima integrável. Aí eu vou pegar uma função que é contínua. Então, essa integral tem que existir. Aí eu vou usar um truque que é tipo aquela coisa. Se a sequência converge e eu pego uma subsequência, a subsequência tem que convergir para aquele ponto. Então eu vou fazer uma coisa parecida. Eu vou pegar uma função que é contínua, então a integral tem que existir. E aí, para calcular essa integral, eu vou pegar uma sequência de partições, que em algum sentido vai me dar uma subsequência da rede. A subsequência tem que ir para esse limite. Mas aí, quando eu calculo nessas partiçõezinhas espertas, vai dar uma PGzinha, um negocinho assim, e aí a gente vai encontrar a integral. Sem ter que encontrar uma antiderivada para isso. Isso vai ilustrar para vocês métodos de como que você integra uma coisa que você não sabe antiderivar, ao mesmo tempo que vai mostrar por que é tão bom você calcular as coisas sem fazer isso, porque é um porre. Vai ser uma coisa que com o teorema fundamental do cálculo você faria em 10 segundos. Porra, óbvio. Desse jeito você tem que... Mas é importante que as coisas funcionem. Mas sexta-feira ou semana que vem eu vejo isso. Tchau, pessoas que faltaram. Hoje teve ventilador de novo, se ferraram.